Ano após ano, quase sempre à hora prevista, aparecem as nuvens, ouvem-se os trovões e começa a chuva no sudoeste africano. Todos os seres vivos aqui dependem da chuva. Mas em 1983 não choveu. Foi a maior seca que atingiu o sul da África há mais de um século. Uma das regiões mais duramente atingidas foi o sudoeste africano, conhecida atualmente como Namíbia. A região é normalmente seca e localiza-se ali um dos maiores parques nacionais do mundo, o Parque de Etosha. Em Etosha vivem imensos rebanhos de zebras e de gazelas. Etosha também é famoso por seus leões. Existem pelo menos 200 leões neste parque, cuja área equivale à metade do território suíço. Quando chove regularmente, a grama cresce e os pequenos animais de caça se desenvolvem e engordam. Do mesmo modo, também os leões crescem e engordam. Em tempos de seca, todos se lembram com pena dos pequenos animais que morrem de sede ou de fome. Mas o que acontece com os leões? Esta é uma história que raramente é bem contada. Como todos os grandes predadores, os leões de Etosha ocupam os lugares mais altos da cadeia alimentar. Os leões dependem para sobreviver de que chova, de que a grama cresça, de que zebras e gazelas comam a grama. Porque é assim que o leão encontra zebras e gazelas para comer. Se você quiser conhecer de perto a tragédia de uma seca prolongada, basta acompanhar a história de um bando de leões. Boa parte da história está contada nas costelas desta pobre leoa. Melhor que 1000 palavras, essa imagem fala sobre a grande seca deste século. A maior seca de toda a história do sul da África, por incrível que pareça, foi resultado da ação de uma corrente marítima quente no Pacífico Central, chamada El Niño. Em determinados anos, com um certo intervalo, El Niño como que enlouquece. Em 1982, ele definitivamente saiu dos trilhos, provocando inundações numa região que vai do Equador à Califórnia, ciclones na Polinésia, incêndios florestais na Austrália e seca no sul da África e na Namíbia. El Niño alterou o sistema climático em todo o hemisfério sul. A tragédia dos animais de Etosha, em termos globais, não ficou entre as maiores. Mesmo assim, foi uma tragédia. Quando a seca começou a se manifestar, os animais da planície de Etosha a enfrentaram como sempre haviam feito. A zebra é exímia na arte de aproveitar restos de vegetação queimada de sol. Nestas condições, o kudu pasta e rumina o que quer que encontre no chão. O elan, o maior de todos os antílopes africanos, alimenta-se de brotos de árvores. Em períodos de seca, aprende a pastar no solo. A gazela come grama e sabe encontrar restos de grama em terrenos que parecem totalmente secos. Sabe como sobreviver por longos períodos de tempo em áreas praticamente desérticas. Os javalis sobrevivem desenterrando raízes e tubérculos. Quanto às girafas, elas se saem melhor que muitas outras espécies, pelo menos na primeira fase da seca. Grande parte das árvores das quais a girafa se alimenta são vegetais de raízes profundas, que conseguem extrair água das camadas mais profundas do subsolo. Para as girafas, sempre há brotos para comer. Assim, para os animais que pastam e ruminam, a primeira fase da seca é suportável. De início, a situação dos leões parece até melhorar. Zebras, gazelas e muitos outros animais têm de beber e, sob a influência do El Niño, os bebedouros começam a secar. Para beber, portanto, os animais têm de se aproximar uns dos outros. Juntos, os animais se tornam presas mais fáceis. À sombra dos arbustos, os leões espreitam.
primeira impressão é a de que quanto menor o bebedouro, mais fácil a caçada. Mas este bebedouro já está reduzido a apenas alguns metros de largura. Tem sido muito usado pelo kudu, um antílope muito cuidadoso. Apesar das dificuldades, os leões ainda se permitem errar. E erram. Na repetição, vê-se que até uma leoa faminta pode cair. À medida em que a seca avança, a grama vai virando pó e os animais menores procuram outras áreas em busca de comida. O suprimento alimentar dos leões começa a diminuir. Zebras e gazelas não delimitam territórios e andam muito à procura de pasto verde ou, em tempos de seca, de qualquer coisa que possam comer. O mesmo acontece com o rinoceronte e com o elefante, que são livres para ir e vir. Mas para os leões, quando a caça muda de habitat, a situação começa a se tornar dramática. Cada bando de leões tem seu próprio território ao qual permanece ligado. Na hipótese de querer acompanhar a mudança dos animais que caça, o leão corre o risco de invadir territórios inimigos. Por esta razão, os bandos de leões ficam para trás. E ficam na esperança de que mude a sorte dos outros pequenos animais e que eles voltem. Mas ninguém poderia supor que estava começando a maior seca do século. A menos que o bando consiga uma boa caçada, esta leoa corre risco de vida. Os machos jovens estão em melhores condições físicas, mas como veremos, cabe a eles a parte do leão de qualquer alimento que o bando consiga obter. De repente, aparece uma zebra. Mas nem mesmo um leão que está bem próximo dela tem forças para a caçada. A situação mais grave é a dos filhotes. Embora não possa conseguir-lhes alimento, a leoa pode pelo menos lhes dar de beber. É uma sorte que exista aqui neste território uma fonte de água subterrânea que ainda não secou. Os rebanhos já partiram da planície, mas apesar da seca, ainda há alguns antílopes que parecem estar em boas condições físicas. Com a água cada vez mais rara, diferentes espécies partilham um mesmo bebedouro. Este antílope, típico de regiões secas, precisa de pouca água e lhe basta a água que retira do próprio pasto. Uma gazela encontra uma folha para mastigar. A
A zebra, estas são zebras montanhesas, sempre consegue manter a forma, mesmo quando à sua volta a fome já é evidente. Parece inacreditável que num quadro de seca como este, a zebra prefira tomar um banho de lama em vez de beber a água. Mas é o modo que ela descobriu de fazer baixar a temperatura do corpo e diminuir a coceira provocada por parasitas. As zebras da planície preferem esfregar-se na poeira. Neste quadro de seca ainda há árvores verdes. São árvores de raízes excepcionalmente profundas que alcançam os lençóis de água subterrâneos. Infelizmente, são raros os animais que apreciam o gosto das folhas destas árvores. São espécies muito resistentes, capazes de oferecer algum alimento nos períodos de seca. De volta às planícies, aí está o bando de leões na peregrinação diária até os bebedouros. Os filhotes estão à beira da morte. Só uma caçada realmente pode permitir mais alguns dias de vida. De repente, uma esperança. Um dos machos percebe a presença de uma gazela, provavelmente fraca demais para fugir. É visível que a gazela não tem forças para obedecer ao instinto. E o do kudu logo percebe. Uma zebra de planície adivinha que há água por baixo das pedras e bate com os cascos tentando alcançá-la. Os últimos bebedouros onde os leões vêm beber também estão secos. Também eles parecem ter murchado. O mesmo local é usado pelos kudus e pelos rinocerontes. Os leões ainda vêm beber aqui, e embora o local seja perfeito para uma emboscada, os animais menores estão tão sedentos que parecem esquecer o risco a que se expõem. Talvez eles também adivinhem que o leão está sem forças para caçar. O javali está com as costelas à mostra, mas em comparação aos predadores que nem têm forças para caçá-lo, parece bem ter saúde. É que o javali ocupa um lugar intermediário na cadeia alimentar, como o babuíno. Os leões, sendo predadores, estão no ponto extremo da cadeia alimentar, na ponta magra. Quando a seca entra no segundo ano, só raras árvores ainda sobrevivem. Suas folhas amargas prometem o que não podem dar. Só um animal realmente desesperado se dispõe a ruminar estas folhas. Os elefantes de Etosha, sim, estão desesperados. Dentre os mais duramente atingidos está a matriarca deste pequeno rebanho de fêmeas. O filhote acaba de morrer de sede e fome, e a mãe recusa-se a acreditar no que vê. Ela permanecerá durante horas ao lado do corpo do filhote, tentando despertá-lo. Aos poucos, as outras fêmeas vão se afastando e ela é deixada só com o filhote mais velho e o bebê que acaba de morrer. Ela ainda ficará provavelmente até a noite, até que, acossado pela sede, também tenha que partir. A parte ocidental de Etosha é uma região seca mesmo nos anos em que chove normalmente. Aqui, as autoridades do Parque Nacional instalaram moinhos de vento para bombear a água do subsolo e encher os bebedouros. Evidentemente, nem todos os animais podem beber aqui.
Os elefantes quase sempre são os primeiros da fila. Esses filhotes têm mais sorte que a maioria, mas estes poços artificiais são muito perigosos no caso dos filhotes recém-nascidos. A cuidadosa mamãe elefante consegue salvar o bebê. Desta vez ele escapou. Mal se sustenta nas pernas, ainda tremendo do susto. Este filhote tem apenas alguns dias de vida e busca comida e conforto junto à mãe. Ela, de sua parte, o acaricia com a tromba. O grupo de elefantes conseguiu chegar a tempo até o bebedouro. Nem todos tiveram a mesma sorte. Sempre há alguém que ganha, mesmo quando todos perdem. Para os abutres, a seca não é o fim do mundo. Mesmo a maior seca do século tem que acabar um dia. Mas quando terminar, pouco terá restado do bando de leões que vimos no começo. Alguns machos sobreviveram, mas provavelmente morreram todas as leoas e os filhotes. A seca que atingiu todo o hemisfério sul em 1982, causando terríveis sofrimentos a homens e animais, prolongou-se em Etosha até 1984. Na África, nada acontece por partes. Poucos dias depois das primeiras chuvas, a planície, que era um deserto, já se cobre de flores. Os animais que pastam, de repente, estão cercados de fartura. Todos recomeçarão a se alimentar e em pouco tempo terão recuperado a antiga forma. Haverá outros leões para caçá-los, mas pouco terá restado do bando de leões que enfrentou os horrores da maior seca do século.